florestas são cheias de vida. Cores, formas, sons e personagens se harmonizam para compor esse rico ecossistema. O contato com os ambientes naturais proporciona tranquilidade e bem-estar. Mas além da qualidade de vida, as florestas nos trazem muitos outros benefícios. A manutenção da água, a proteção dos solos e a regulação do clima são alguns exemplos de serviços que a Mata Atlântica nos oferece. Esses serviços são possíveis devido à grande diversidade de vida que a Mata Atlântica abriga. As raízes das árvores são responsáveis por proteger a margem dos rios e as encostas das montanhas. As plantas também ajudam na retenção de umidade, no controle das chuvas e no combate às mudanças climáticas. A ação dos insetos é indispensável para a polinização das espécies nativas e também das culturas agrícolas. Ingredientes para a produção de alimentos, remédios e cosméticos que usamos em nosso dia a dia também são resultado da alta biodiversidade que as florestas guardam. Mas esses ambientes estão correndo um sério risco. Mais de 90% da floresta atlântica já foi desmatada e hoje ela é considerada um dos 5 biomas mais ameaçados do mundo. O que era coberto por matas agora dá lugar a áreas degradadas, pastagens e plantações que muitas vezes utilizam técnicas pouco produtivas. Hoje, o pouco de mata atlântica que sobrou encontra-se isolado, como se fossem ilhas de vegetação. A Mata Atlântica foi drasticamente reduzida desde a chegada dos europeus ao Brasil. O problema da fragmentação é que as populações, tanto de plantas e como de animais nativos, animais silvestres, eles ficam isolados, sem a possibilidade de se reproduzir com outras populações, de trocar genes, de trocar indivíduos. Em Santa Maria de Jetibá tem cerca de 15 grupos de muriquis que vivem em fragmentos de Mata Atlântica isolados. Esses grupos vivem separados uns dos outros. Então os indivíduos, quando precisam se reproduzir, não têm oportunidade de ir para outro grupo para se reproduzir. Por exemplo, as fêmeas jovens de muriquis, que normalmente num sistema natural elas saem do seu grupo, emigram para procurar reprodução em outro grupo, elas não têm essa oportunidade. Então isso acaba ou provocando problemas genéticos, que essas fêmeas acabam se reproduzindo com parentes próximos, ou então elas deixam de se reproduzir sendo indivíduos perdidos sob o ponto de vista ecológico. Para reverter esse quadro, o primeiro passo é proteger as áreas naturais que restam. É para isso que são criadas as unidades de conservação. As unidades de conservação têm o objetivo de proteger as paisagens e as diferentes formas de vida, garantindo que o homem faça um bom uso desses ambientes tão especiais. Parques, reservas e monumentos naturais são alguns exemplos de categorias de unidades de conservação. As unidades de conservação são criadas, embora de diferentes graus, para, como o próprio nome diz, conservar todos aqueles ecossistemas, aquele conjunto de seres bióticos e abióticos, fauna, flora, recursos hídricos, que garante a perpetuidade, principalmente da fauna existente na região, né? Diversas espécies ameaçadas de extinção que estão localizadas nessas unidades de conservação. A sociedade também pode participar. Existe um tipo de unidade de conservação que é criada a partir da vontade do proprietário. São as chamadas Reservas Particulares do Patrimônio Natural, também conhecidas como RPPNs. Desde 1990,
nós temos uma nova categoria de unidade de conservação no Brasil, as reservas particulares do patrimônio natural. Mas especificamente para a Mata Atlântica, ela é de suma importância, porque ela conecta, ela trabalha com conectividade entre fragmentos, além de proteger os fragmentos, formando exatamente o que nós estamos buscando, áreas extensas e conectadas para proteger a flora e a fauna, enfim, todo o ecossistema da Mata Atlântica tão ameaçado. A propriedade toda da nossa família, ela fica em torno de 253 hectares. 29% dessa propriedade, ela tem cobertura vegetal nativa. Essa aqui que nós transformamos numa reserva, essa aqui tem 14,2, é uma escritura inclusive separada, ela tem 14,2, tem nascente. E o grande negócio também que a gente tem visto, assim, que com essa recuperação, assim, os animais passaram também a voltar, né? Fazer a minha parte foi muito fácil, foi só tomar a decisão. Agora o que nós temos que fazer é convencer os outros proprietários de também fazer a parte deles. Esse é o grande desafio e entender que nós estamos ajudando o meio ambiente e ao mesmo tempo também nós vamos ganhar em biodiversidade, em ecoclima. O grande beneficiário, na verdade, somos nós proprietários, né? Porque aí através da reserva a gente preserva a água, a gente produz água, né? Hoje aqui a gente tem paca, tem tamanduá, tem macacos, 3 ou 4 tipos de macaco, vários tipos de pássaro que já não tinham mais, hoje voltaram, né? Então, assim, essa diversidade também, isso pra gente também foi um grande negócio, porque aí a gente começou a ver coisas que a gente via quando criança. Além de criar e manter unidades de conservação, também é preciso promover a conexão entre elas. E aí chegamos a uma importante medida para proteger a Mata Atlântica: os corredores ecológicos. O conceito de corredores ecológicos surgiu através de estudos para a definição de estratégias para a conservação da biodiversidade a longo prazo. Os pesquisadores perceberam que a conservação da biodiversidade somente através de unidades de conservação a longo prazo não seria viável, em função da fragmentação que estava ocorrendo. Daí a importância dos corredores ecológicos, que incluem não somente as unidades de conservação, mas também as áreas existentes entre elas, que nós chamamos de áreas de interstício, onde são trabalhadas estratégias que utilizam a restauração de reservas legais, áreas de preservação permanente para formar uma melhor conectividade e permitir o melhor uso da paisagem pelas espécies animais e vegetais. Diferentes estratégias podem ser usadas para aumentar a conectividade e formar os corredores ecológicos. Dentre as estratégias existentes, podemos utilizar a regeneração natural, que basta cercar uma área e deixar que a vegetação se recomponha de forma natural ao longo dos anos. Uma outra estratégia é o plantio direto através de espécies nativas ou intercalando espécies nativas com espécies produtivas, formando sistemas agroflorestais. Implantar corredores ecológicos é também promover o planejamento da paisagem e o bom uso do solo, o que não significa produzir menos. Muito pelo contrário, com o uso de boas práticas agrícolas, é possível produzir melhor, causando menos impacto ao meio ambiente. O SAF é uma associação de plantas de estratos baixos, estratos médios e estratos altos. Ou seja, plantas que ela ocupa todo o espaço no sistema. Um SAF é a ideia de você reproduzir o que acontece na vegetação nativa, na mata, no caso. Aí você pega esses princípios e coloca na sua área de produção. O produtor rural vai ganhar, primeiramente, maior produção naquelas culturas que ele costuma fazer. E, além disso, ele vai ganhar também a qualidade ambiental, né? O seu ambiente, da sua propriedade, vai estar mais rico, vai ter mais água, vai ter mais animais, vai ter mais estabilidade. Uma prática que também pode ser melhorada é a pecuária. Muitas vezes as pastagens apresentam baixa produtividade e são responsáveis pela degradação de extensas áreas.
No pastoreio contínuo, o gado fica preso numa área por um período longo, talvez assim de forma permanente. Com isso, o gado não deixa o capim desenvolver e o capim vai se exaurindo. Muitas áreas já estão virando verdadeiros desertos, quer dizer, a desertificação é a fase final disso aí. A pastagem ecológica, ela prevê uma rotação racional das pastagens e, além disso, arborização adequada e diversificação de forrageiras. Nós aqui do Sítio Capial implantamos um sistema de pasteiros rotacionados ecológicos, onde a gente, em pequena área, consegue produzir mais, com impacto ambiental menor. 25% da área total é de preservação, entre mata ciliar, nascente e reserva legal. Há anos atrás, o gado bebia água no rio, dentro do rio, então isso ia danificando a mata ciliar. Em 2005, teve uma seca de 10 meses, nós ficamos sem água, até para o gado beber. Nós, preocupados com isso, buscamos parceria com um corredor ecológico para proteger a mata ciliar, onde que preserva a água da propriedade e a água que o pessoal usa aí para baixo, uma água mais limpa, mais em quantidade e qualidade. Também pode ser uma atividade sustentável. O ecoturismo, o agroturismo e o turismo rural geram renda para as comunidades, além de serem um importante instrumento de sensibilização ambiental, tanto para os que promovem quanto para os que praticam a atividade. Na verdade, a gente teria um conjunto grande de benefícios que a atividade de ecoturismo pode trazer com relação à Mata Atlântica e a proposta e o conceito de corredores ecológicos. Mas as principais a gente poderia destacar a interpretação ambiental e a informação que é passada tanto para os proprietários rurais que desenvolvem a atividade e podem estabelecer boas práticas ambientais nas suas regiões, mas principalmente para a sociedade como um todo, através dos visitantes e das escolas, onde é que você tem um foco muito grande do ecoturismo com relação às escolas. Do ecoturismo para o resgate cultural da comunidade quilombola de Monte Alegre é porque nós podemos associar duas atividades que promovem o desenvolvimento sustentável de um destino, no caso um destino turístico. O ecoturismo também tem dado a possibilidade de resgatarmos atividades relacionadas à nossa história. Por exemplo, uma atividade que é o caxambu. É uma dança que era praticada pelos nossos ancestrais ainda dentro da escravidão. Hoje as pessoas que visitam a comunidade, além deles assistirem à apresentação cultural, deles poderem degustar a gastronomia, associado a isso eles visitam a floresta, então uma coisa vai valorizando a outra aqui na comunidade.